Com certeza é uma das tarefas mais complexas do mercado financeiro. E essa análise ela passa por algumas etapas. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar a primeira etapa para você ir aprendendo. E se você gostar desse conteúdo, a gente vai gravar todas as etapas seguintes até que você aprenda sozinho a caminhar e poder avaliar cada uma das ações que você gostaria de ter na sua carteira. E antes da gente começar o conteúdo, quero te pedir para deixar a sua curtida e não esqueça de se inscrever no nosso canal para que ele possa chegar ainda a mais pessoas. E quem vai nos ajudar nessa etapa de hoje é o Trade Map. Você vai assistir já já o meu computador e eu te mostrando na prática como olhar pela versão web do Trade Map. É uma versão bem completa e nos auxilia muito nessa primeira etapa. E que etapa é essa? É aquela em que você faz uma avaliação em qual setor aquela empresa que você deseja avaliar está inserido. Quer dizer que estando no mesmo setor, ela faz a mesma coisa que a outra empresa? Vem comigo para a gente juntos, na tela do computador, fazer na prática. Aqui a minha telinha do computador. Você está vendo aqui a versão web do Trade Map. Para muitos que não conhecem, existe a versão mobile e a versão web, que é você entrar no site do Trade Map e ele nos permite fazer algumas avaliações da empresa, porque existem basicamente três formas de você avaliar uma empresa. Primeiro, ela contra ela mesma, beleza? Eu avalio os indicadores ao passar dos anos, e aí pelo menos 5 anos para você ter uma boa referência. Eu avalio setorialmente a empresa, é a segunda forma de avaliar. E a terceira seriam colocar aí pelo menos os pontos fracos, os pontos fortes, o seu market share, quanto que ela tem aí em relação aos clientes, como é que a gente pode avaliar a entrada de concorrentes virtuais, por exemplo. E aí, comentando aqui sobre a versão web, você pode observar que tem todas as informações nesse caso, em relação ao Banco do Brasil. Então, aqui você tem as informações enquanto patrimônio líquido, lucro líquido, o ROI, o preço sobre lucro, isso nos últimos 12 meses, aí tomando como referência 2019. E aí a gente vai observando, aqui em cima tem a cotação, quanto ela subiu no dia que esse vídeo está sendo gravado, os dividendos. E aí, nesse primeiro ponto aqui, eu quero ressaltar que a gente já encontra todos os indicadores financeiros de valuation e de CAGR, que é o crescimento composto da empresa. Aqui você tem, por exemplo, do lucro líquido nos últimos 3 anos, 5 anos, e os principais indicadores, e que você pode observar que se eu mudar o setor da empresa, esses indicadores também mudarão. Porque tem alguns que fazem sentido para certas empresas e não fazem para outras. Então, esses indicadores são substituídos pelos melhores daquele determinado setor. É claro que alguns são básicos para todas as empresas. E a gente tem algumas estimativas para ele. Por exemplo, aqui quando a gente fala de bancos, a gente tem sempre uma boa expectativa que eu encontre um ROI, uma margem líquida acima de 10%. E quando você passa em cima dos indicadores, o mais bacana é que se você esquecer ou tiver dúvida, você vai poder encontrar a informação. Então aqui a gente tem, a margem líquida é o lucro líquido sobre a receita líquida, que no final das contas você vai entender quanto que a empresa está entregando. Ou seja, se ela tem aí 15,3% no caso do Banco do Brasil, quer dizer que a cada R$100 ela gera R$15,30 aí de retorno. Então aqui estão os outros indicadores de valuation. Aqui a gente pode ressaltar o preço sobre lucro e que vai dizer mais ou menos quantos anos que você recuperará o seu investimento. Então, do Banco do Brasil aí de 5,8, o que cabe ressaltar que é um ótimo preço sobre lucro. E veja, todos esses indicadores que você está vendo aqui, eles vão alterando, uns a cada trimestre e outros de acordo com a cotação da empresa.
Então, quando eu olho, claro, indicadores de preço, a gente tem diariamente isso sendo reajustado, porque o preço muda a cada novo pregão em que a empresa participa. Então, se eu olhar para o indicador depois dela subir muito ou depois dela descer muito, você vai ver o quanto ele se acentuou. Até que a gente tem um resumo aqui de todas essas informações que a gente acabou de falar, que muito nos auxiliará. Você pode observar, eu falei de 5 anos no início, mas aqui a gente já tem um espaço bem maior e eu posso escolher o quanto que eu quero desse espaço. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, os últimos 5 anos, desde 2015 a 2019, e chega até o momento que me agrada muito aqui, que é o comparativo do setor. Aqui à sua direita, você pode observar que tem os bancos que têm capital aberto na Bolsa. Eu estou selecionando aqui 3 bancos, além do Banco do Brasil, que já está fazendo parte, que são aí Santander, Bradesco e Itaú. E aí vamos pegar os 4 bancões brasileiros em que possuem capital aberto na Bolsa. A gente está num setor e a gente pode analisar igualmente esses bancos. Não é verdade para outros setores. Se a gente for caminhar para um setor elétrico, umas fazem distribuição, outras fazem transmissão, outras geração. Então a gente tem que tomar cuidado na avaliação e colocar, apesar de mesmo setor, tem que ser o mesmo subsetor. Nesse caso dos bancões, não tem problema. Aqui você pode mudar para o trimestral ou para o anual. Eu vou colocar aqui no anual, a gente tem aí os últimos 6 anos, desde 2014 até 2019. Você vai ver que está na ordem: Banco do Brasil, Bradesco, Unibanco e Santander. E você pode visualizar o que eles entregam. E quando eu passo a seta aqui, eu vejo a média do setor. Então ali, por exemplo, a margem EBIT em 2014, ela foi de 11,33 para o Banco do Brasil, onde a média do setor era 16%. A gente tem num comparativo o Itaú sempre aí estando à frente dos outros. A única ressalva foi para o ano de 2019, que o Santander esteve à frente. A gente passa aqui, estão os principais indicadores financeiros desse setor. A margem líquida, também você pode reparar que o Banco do Brasil esteve sempre abaixo do setor. Mas a gente pode entender, quando eu vou analisar os pontos fortes e fracos, um bem relevante chama-se governança. Então, o Banco do Brasil ele sofre muita interferência. Nos últimos 6 anos, aquele que sempre esteve à frente, com a exceção do último aí de 2019, é o Banco Itaú, em relação aos 4 bancões do país. Caminhando para o ROI, a gente tem aí, Banco Itaú mais uma vez liderando com relação a eles todos, passando para o índice de Basileia. E aqui, você pode observar mais uma vez que quando eu deixo a seta em cima do indicador, ele me diz o que é. E todos eles têm um índice de Basileia se aproximando da casa dos 18, 18,5, que é a provisão de devedores duvidosos sobre o lucro. Ela salta em alguns momentos, por exemplo, como foi 2016. São momentos que a gente tem alguns picos de crise e aí esse indicador sobe bastante, especialmente em relação ao Banco do Brasil. Indicadores de mercado, que é o preço sobre o valor patrimonial da ação. Esse indicador, se ele tiver 1, quer dizer que a ação está sendo negociada no valor patrimonial que ela vale. Se estiver abaixo, quer dizer que ele pode indicar um desconto. Se estiver acima, quer dizer que passou do valor patrimonial e a gente tem que entender se vai fazer sentido ou não continuar comprando essa ação. Então você observa que o preço sobre o valor patrimonial também do Banco do Brasil sempre foi o mais descontado em relação a todos os bancões. A gente tem aqui um yield que teve um salto enorme para o Banco do Brasil. Isso tem a ver também com o preço das cotações, que sofreram um desconto. Então esse yield ele sobe bastante para refletir quando o preço destoa muito em relação aos dividendos pagos. Você pode ver que o alinhamento do Itaú entrega melhor do que o mercado no geral. Então, se a gente observar nesses 6 anos, o Itaú também lidera esse setor. E por último, o preço sobre lucro. Então, são bem parecidos. Aí você pode observar que o preço sobre lucro nos últimos 3 anos, pelo menos, do Banco do Brasil, ele esteve bem abaixo da média. Então, a gente tem aqui um Banco do Brasil em 2019 tendo um preço sobre lucro de 8. E você observou ali que isso caiu bem e agora está na casa de 5.
Então a gente teve aí uma acentuação de queda do preço das cotações do Banco do Brasil. E esse é o último cenário que a gente pode observar aqui, ó. Ele faz uma comparação inclusive com o Ibov, quanto que a ação modificou de preço nesse período. Essa é a apresentação para você conhecer um pouquinho da versão web bem completa do Trademap, para te ajudar a conhecer os números de uma empresa e em relação ao setor, para você tomar a decisão aí de comprar ou continuar comprando um ativo para a sua carteira ou conhecer outros que podem também fazer sentido. Você viu aí a avaliação do setor bancário, os comparativos, como que a gente pode fazer. Se você gostou dessa primeira etapa ao avaliar ações, deixa aqui nos comentários, reforce a sua curtida para que a gente grave as próximas e você aprenda a avaliar melhor ainda ações de quaisquer setores do mercado financeiro.